Pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Nós estamos na sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, e eu vou só relembrar a vocês que estão estudando direito tributário, não é? Em mais um tópicozinho, um capítulozinho, que é a competência tributária, tá certo? Quando nós falamos em competência, nós estamos falando em poder, não é? Então, a competência é um poder. Que tipo de poder? É um poder legal, racional, burocrático, não é? Então, esse poder, ele é legítimo. Ele é um poder dentro do Estado de direito democrático, ele é um poder legal e legítimo. Aonde nós encontramos a Carta de Competência Tributária? Nós encontramos na Lei Maior. A Lei Maior é a nossa Constituição. Tá certo? Por quê, pessoal? Porque é a Constituição Federal que atribui a competência. Todas as competências são atribuídas pela Constituição Federal. Tá certo? Nesse sentido, o artigo 145, o artigo 147, o artigo 148, o artigo 149, o artigo 149-A, 153, 155, 156 e 195, não é? Mostra que somente as entidades, os entes políticos, não é? Têm a titularidade da competência tributária. Tá certo? Então veja bem, a própria Constituição é ela que estabelece uma verdadeira carta de competência tributária. Ok? Essa carta de competência tributária, ela está, não é? Quando eu examino o texto da Constituição, eu examino e mostro que a competência tributária, não é? A competência é o quê? Competência para criar tributo. Tá certo? É o poder de legislar. Na competência eu encontro o poder de criar tributos, o poder de legislar, a função legislativa da competência, não é? E isso é exclusivo dos entes federativos, tá certo? E essa competência ela é indelegável, tá certo? É diferente, não é, de capacidade tributária ativa. Porque na capacidade tributária ativa, o que vai ocorrer é o quê? É cobrar e arrecadar tributo. Então, na capacidade, eu estou diante de função do tipo administrativa. Uma outra coisa que é importante é o seguinte: se eu for analisar e extrair do texto da Constituição, não é, esse rol de competência, não é, competência como poder legítimo, não é, competência dada, não é, pela própria Constituição, então eu vou ter competência privativa. Quem tem competência privativa, não é? Competência privativa no sentido de quê?
de criar o tributo, de criar o imposto, não é? Da função legislativa sobre aquele imposto, não é? Então vejam bem, a União tem competência privativa. Quais são os tributos da competência privativa da União? É o II, é o IE, o IR, o IPI, o ITR, o IOF e o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, tá certo? Então, esses são os tributos da competência privativa da União. Mostra o quê? Que a União é quem tem a competência para criar o tributo, para legislar sobre esses impostos, tá certo? E a capacidade também para cobrar, arrecadar. Então, o II, o IE, o IPI, o IOF, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o Imposto sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, e um dia, quem sabe, o Imposto sobre Grandes Fortunas, todos estão, não é, na competência da União, na competência chamada de privativa, tá certo? Enquanto isso, os estados e o Distrito Federal, eles possuem a competência privativa para criar tributos, cobrar os tributos. Nesse caso, imposto. Os impostos da competência privativa dos estados e do Distrito Federal são o ITD, o ICMS e o IPVA, não é? Com relação aos municípios, os impostos da competência privativa municipal é o IPTU, o ITBI e o ISS, tá certo? Agora vejam bem, e na competência comum? Quando eu estou diante da competência comum, eu estou querendo dizer que a União fala, não é? Lá no artigo 145, inciso 2 e 3, que as taxas e as contribuições de melhoria são da competência comum da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, tá certo? E a competência residual? A competência residual, não é? A Constituição que ela faz, não é? Vai dizer, ó, é a União que tem essa competência, não é? De criar novos impostos ou contribuições. Então, quem tem é a União. A competência extraordinária, quem tem também é o ente federativo União. Os impostos extraordinários de guerra. Só que nós vamos lembrar que na competência residual da União para criar novos impostos, não é? É criado a partir de lei. Qual é a lei? Lei complementar federal. Então, é através de lei complementar federal que são criados esses novos impostos. E a competência extraordinária. Um grande exemplo da competência extraordinária do ente federativo União é quando a União, não é, pode criar também impostos extraordinários de guerra, tá certo? E também, no caso da União, criar também na competência especial, né? Na competência especial da União, os empréstimos compulsórios através de lei complementar federal.
e a competência chamada de cumulativa, não é? A competência cumulativa, tanto a União, no caso de ser criado um território, obedecendo às regras lá do artigo 18 da Constituição, se o território não for dividido em municípios, a União tem a competência cumulativa. Então ela cobrará dentro do território os tributos estaduais, os tributos municipais e os tributos de sua venia legenda, não é? E o Distrito Federal também tem uma competência desse tipo, não é? Cumulativa. Porque como o Distrito Federal, ele não pode ser dividido em municípios, como o Distrito Federal é sui generis, tem atributos de estado e tem atributos de município, ele cobrará concomitantemente os tributos da competência estadual e os tributos da competência municipal, né? O Distrito Federal, ele hospeda Brasília, não é? Brasília é o quê? Brasília é uma polis, Brasília é uma civita, Brasília é uma civita civitatis, que está, não é, hospedada no Distrito Federal. Características da competência tributária. Quais são as características da competência tributária? A primeira é a indelegabilidade, tá certo? A indelegabilidade diz respeito ao quê? Não é? É a impossibilidade daquele ente portador da competência, não é? Transferir por vontade própria a competência para outro ente, tá certo? Isso é impossível. A privatividade. O que é a privatividade, não é? Privatividade é o atributo do poder, é o atributo da própria competência que advém do poder de império. Então, se nós estamos num Estado federal, o Estado federal é soberano. Esse Estado federal possui os entes federativos e a Constituição, não é? O que fez a Constituição? É ela que deu a aptidão, é ela que deu a competência, não é? Então, a privatividade, não é? Ela é do ente. É aquele ente que tem o poder de império, o poder legal, a irrenunciabilidade, tá certo? Então, um outro atributo da competência tributária é que a competência tributária é irrenunciável, assim como tem também a incaducabilidade, não é? É o caso do imposto sobre as grandes fortunas. Quem tem, não é, a competência, um dia terá a competência, a União é incaducável, desde que o Congresso Nacional um dia, não é, ele aprove uma lei complementar criando o imposto sobre as grandes fortunas. Então, ali está incaducável, não é? Ao mesmo tempo é indelegável, ainda não foi criado, ainda não existe, não é? Mas a competência continua, tá certo? A inampliabilidade é um atributo da competência, não é? Diz respeito ao quê? É que somente a Constituição, tá certo? É ela que tem o condão segundo o qual a entidade federativa não pode, por vontade própria, aumentar as suas competências. O aumento da competência tributária advém da Constituição, não é? Por quê?
Porque a Constituição é o primado. Ela tem a primazia. A Constituição, não é? Ela é a lei soberana. Do ponto de vista do positivismo, o ponto de partida aqui é que é bem kelsiano, tá certo? É a Constituição a primeira norma, é a Constituição que dá a competência, é a Constituição que fez a repartição das receitas, é a Constituição, não é? Que dentro desse poder de império atribuiu as competências. Então, com esse resumo de que a competência ela pode ser verificada, não é? A partir desses tipos, não é? O privativo, o comum, o especial, o residual, o extraordinário e o cumulativo, vocês deverão ancorar tudo isso, fazer uma ancoragem desses conceitos, não é? E fazer as suas revisões a partir dessa síntese rápida. Obrigado.